Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Amadas do Pai, com as apresentadoras Deide Lima e Rayane Silva. Pastor Lucas, como você conheceu e aceitou Jesus? Então, há quem fala que filho de peixe, peixinho é, né? Eu, no meu caso, não tive essa oportunidade porque eu fui jogado no mar e eu não tinha o peixe para poder me conduzir, né? A minha mãe, ela aceitou a Jesus, mas como eu disse, ela era muito nova. E então, com 4 anos de idade, ela decidiu com que quem me criasse fosse a minha avó. Há um ditado que fala que menino criado com vó é cheio de regalias, né? De manha. Eu vim de uma família muito pobre, eu vim de uma família muito simples, uma família muito humilde, e a ponto de eu ter que usar roupas que vereadores e deputados davam, aquelas camisas. Eu não sei se quem está aqui na live lembra disso. No Brasil tinha muito disso na época de camisa de político. E eu usava, eu com os meus irmãos, nós usávamos essas camisas. E eu lembro um dia do culto, o pastor, ele olhou e disse: eu não sei para quem a irmã Rita vota, porque cada menino faz propaganda para um político. Então, assim, eu vim de uma família muito simples, muito humilde. Era muito limitada, né? Os recursos naquela época, para mim, era muito difícil. Não era como o dia de hoje, né? Que uma criança tem um telefone, uma criança, ela pode escolher a roupa, pode escolher o calçado. Eu usava o que eu achava eu não sei se fala brechó aí também na região onde vocês vêm, mas lá era bazar, brechó. Então, assim, ou então coisas ganhadas. Às vezes o defunto era maior, tinha que colocar papel no sapato para caber no pé. E assim, isso não me fez menor e não me fez melhor do que ninguém. Apenas foi uma oportunidade que eu tive para entender que a vida não é fácil, que a vida não é assim, cheia de regalias como muitos pensam, né? Mas que e que se a pessoa quer vencer na vida, não importa o contexto que ela está vivendo, não importa qual é a situação financeira e socioeconômica que ela tem, mas independentemente da situação que ela está vivendo, ela consegue se romper. Eu vou chegar até o ponto onde eu vim morar nos Estados Unidos, mas foi uma vida muito marcada de muito sofrimento. E com 4 anos de idade eu fui morar na casa da minha avó, porque meus pais, nessa época, eles já tinham a minha irmã também, né? Já tinha a minha irmã já estava já nascida também. E aí minha mãe e meu pai saíam muito cedo para trabalhar, chegava à noite. Então quando eles saíam eu estava dormindo, quando eles voltavam eu já estava dormindo de novo. Então por esse motivo eu acabava que ficava na casa da minha avó e fui criada por ela. Até que um certo dia, com 6 anos de idade, eu me lembro que eu estava na minha casa. Eu nunca fui de jogar bola, nunca fui de brincar na rua, nunca fui de me envolver com as garotadas da rua. Não porque eu era proibido, mas é porque eu nunca gostei. Eu acho assim que não existia outra coisa para o pastor Lucas ser a não ser profeta. Porque se você pegar para ver a Bíblia Sagrada, você vai ver que os profetas, ele nunca andava em banda, ele nunca andava com amigos. Os profetas, eles sempre viviam isolados, no canto, era somente tendo experiência com Deus. E assim, eu fui esse tipo de criança que eu nunca gostei de estar envolvido com pessoas, né? Eu sempre fui no meu canto, eu aprendi a ler e gostava muito de ler a Bíblia. Eu lia muita revista de escolas dominical, era o que eu gostava de fazer. E é claro, ouvi muito rádio, né? Eu tive a oportunidade de ser locutor no Brasil, de participar de alguns programas de rádio, mas eu gostava muito de ouvir rádio, eu gostava de ouvir os vinis daquela época. Eu lembro, era J Neto, era Chile Carvalhais, era aqueles vinis, né? Eu botava lá na vitrola e ali eu falava com Deus, chorava na presença do Senhor. Então minha vida foi assim. Até que um dia minha avó sentou comigo e disse: olha, meu filho, você conhece um Jesus assim, na superfície, você precisa mergulhar um pouco mais.
E eu disse para ela, tá, como que eu faço isso? Ela disse, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar Jesus. Porque não é porque a avó é crente, não é porque eu sou serva de Deus que você também está com o seu direito de morar no céu. E assim, eu mesmo com 6 anos de idade, eu tinha a minha mente muito focada, eu amadureci a minha mente muito cedo. Então, assim, eu já entendi o que minha avó falava, que eu precisava aceitar a Jesus para ter o direito da salvação. Que por mais que eu era criança, eu estava vivendo não uma vida de pecado, porque uma criança não tem pecado, mas eu estava vivendo num mundo de pecado, e eu precisava me blindar desse mundo de pecado, e a forma de eu me blindar era entregar a minha vida para Jesus. Há quem diz que quem aceita Jesus tem que deixar muitas coisas. Não, aceitar a Jesus é você se blindar do mundo do pecado. É você estar protegido, né? Você ter a certeza de que a sua dívida foi paga, de que a sua vida está salva. E eu me entreguei ao Senhor Jesus, eu lembro que era num banco da casa da minha avó, e ali ela orou comigo, e eu aceitei a Jesus com 6 anos de idade. Com 6 para 7 anos, eu tive a minha primeira experiência. Eu ainda não era batizado com o Espírito Santo, mas tive a minha primeira experiência de libertação. Eu estava na minha casa e, de repente, um colega de escola chegou no portão e disse, ô Lucas, a minha mãe está chamando a sua mãe lá em casa, porque minha mãe está passando mal. Quando eu saí no portão, eu senti uma voz falando comigo bem assim, olha, prepara-se. E aí eu olhei para minha avó e falei, prepara o quê, vó? Aí ela disse, você tá doido, menina? Não tô falando nada com você. E aí, tudo bem. Cheguei na casa da senhora, né? Dessa mulher. E a mulher conversou com a minha avó normalmente. Conversou com ela como se nada tivesse acontecendo. Mas quando a mulher virou o rosto pro meu lado, o demônio se manifestou. E eu me lembro que agora já não era mais a mulher, agora o demônio começava a se rastejar como se fosse uma cobra dentro de casa, dizendo, falou para mim, eu tentei te matar lá na barriga da sua mãe, eu tentei contra a sua vida lá e não consegui. Você tem ele lá do seu lado, mas eu te odeio, eu vou te matar, eu vou acabar com você, eu vou fazer de tudo para que você morra, eu vou tentar de todas as formas para que você não consiga continuar vivendo, porque você é um perigo para mim. Ele falou desse jeito, você é um perigo para mim. Então, ou seja, e ali eu me lembro que eu assistia muito os VHS e eu lembrava dos pastores expulsando demônio. E eu comecei a botar a mão na cabeça da mulher e comecei a falar aquilo que os pastores falavam no vídeo, nos VHS. E do jeito que eles falavam, eu comecei a falar. Eu lembro Marco Feliciano, por exemplo, foi uma referência para mim, né? Então, assim, eu comecei a falar do jeito que eles falavam no VHS que eu assistia as pregações, eu comecei a falar também. E para a glória de Deus, a mulher foi liberta, a mulher hoje é uma serva do Senhor, ela se tornou diaconisa, né, no ministério da onde eu venho, e tá uma bênção na presença do Senhor. Mas o meu primeiro contato assim com o mundo espiritual foi quando essa mulher ela caiu possessa de demônios. E aí, para a glória de Deus, houve-se a libertação total dela. Eu digo libertação total porque ela hoje está firme na presença do Senhor. Glória a Deus. Pastor, nos relata quando foi e como começou o seu chamado pastoral? Então, o meu chamado pastoral foi uma coisa assim muito louca. Eu digo louca no quesito de eu não ter escolhido isso. Eu nunca imaginei um dia chegar num patamar pastoral de ter o privilégio de ser o pastor da igreja, porque na minha cabeça eu sempre quis ser diácono. Eu me amarrava em chegar na igreja e ter que limpar a igreja, servir. Até hoje eu acho tão chique a pessoa que leva água lá da hora do pregador, que o pregador olha e fala assim, muito obrigado, Deus abençoe. Eu achava isso fantástico. Para mim, assim, o pregador falar com o diácono era uma coisa assim de outro mundo, né? Então eu sempre quis ser diácono. Minha vida, meu sonho. Hoje, se perguntar para mim, Pastor Lucas, o que você quer ser? Diácono é o que eu sempre sonhei em ser de fato. Mas eu me lembro que minha avó sempre investiu, e minha avó, muito usada por Deus, minha avó não era de cantar, não era de pregar, mas era mulher de intimidade com Deus, mulher de oração. De oração. E ela sempre acreditou em mim, ela sempre via em mim um chamado muito grande.
E eu me lembro que ela me colocou para estudar numa escola de férias para ser missionário na época pela igreja, eu acho que eu posso dizer o nome da denominação aqui, né? Da igreja Sim. batista na época. E eu comecei a estudar na escola de férias, né? Eu fiquei 2 semanas, que era as férias de julho, que tem aí, não sei se nessa época ainda tem no Brasil, as 2 semanas de julho, né? De férias. E eu pegava essas férias e comecei a estudar. Até que nasceu esse desejo de me aprofundar mais, em conhecer mais a palavra. Então, isso eu já estava com meus 12 para 14 anos, mais ou menos, essa faixa etária, e eu comecei a estudar para ser missionário. Com 16 anos eu fui consagrado a missionário, né? E de lá para cá eu comecei a fazer missão, né? Fiz missão, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Eu participei de alguns eventos na Bahia também, em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, algumas situações, alguns lugares que Deus permitia eu ir, mesmo que com a idade, né, não sendo de maior ainda, eu estudava de segunda a sexta, sábado e domingo eu tirava para fazer a obra de Deus, e sempre tendo ali, né, os meus pais comigo, me acompanhando, né, sempre sendo assim, eu sempre tive apoio dentro de casa, sabe? Eles olharam para mim e disseram: o que você quer ser? Eu falei: eu quero ser pregador. Então nunca me forçaram a fazer uma faculdade, nunca me forçaram a ter algo profissional, né? Não que eu não tenha isso, né? Eu tenho a minha profissão no Brasil, eu tenho a minha carreira profissional no Brasil, mas eles sempre entenderam que o que eu sempre queria era pregoar o Evangelho do Senhor, e que eu entendia que eu precisava conciliar as duas coisas, a área profissional, né? E também a área espiritual. Então eu sempre andei focado nisso, em trabalhar, né? Para ter o meu recurso, e também estudar para que eu pudesse ser um pregador do Evangelho do Senhor, né? Eu sempre entendi que primeiro eu precisava sentar, aprender, para que depois eu pudesse sair ensinando. Então, com 16 anos eu fui chamado ao ministério de missão, ministério de missionário. Eu fui consagrado, né, por uma igreja muito séria. Pastor Gilberto fez a minha consagração a missionário, né, aí em Valadares também. E de lá para cá eu desenvolvi o ministério de pregador do Evangelho. Pregava aqui, pregava ali, até que em 2012 eu entro num processo muito difícil, que a gente vai falar sobre isso. Com certeza. Pastor, qual foi o seu maior desafio em exercer o seu chamado? Sabemos que você prega, canta, toca instrumentos e há algum tempo pastoreou igrejas, né? Conte mais sobre isso. Eu costumo dizer, pastoras, que a minha maior dificuldade foi a renúncia. Eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu tive que viver uma vida de renúncia, né? Como eu disse, eu fui chamado muito novo, eu fui chamado com 6 anos de idade, né? A minha primeira vez que eu preguei eu tinha de 6 para 7 anos de idade, né? Então, assim, eu tive que acostumar com a vida de renúncia. Embora eu não queria fazer muitas coisas, por exemplo, como participar de atividades que as crianças da rua participavam, mas eu entendia que eu precisava renunciar. O Espírito Santo de Deus, ele moldou muito a minha vida espiritual, ele me amadureceu muito rápido. Então, eu quando criança, eu já não pensava que eu não vou pecar porque eu vou entristecer o Papai do Céu. Não pensava assim. Eu ainda criança, eu pensava: eu tenho que renunciar à minha carne para viver as coisas do céu. Tá entendendo a mentalidade que o Espírito Santo de Deus ministrou na minha vida ainda quando já eu era criança? automático, né, pastor? Era automático. Por acostumar demais ver as mensagens e os pregadores pregando aquela palavra dura. Eu costumo dizer, aquele mocotó, aquela feijoada, né? Eu não fui criado com papinha, eu fui criado com comida pesada, pros nordestinos, com cuscuz, com couve cozido. Eita, Glória! Ô, Glória! Eu fui criado com comida sólida, eu fui edificado de uma forma diferenciada, entende? Não que eu seja melhor do que qualquer um, não que eu seja melhor do que os outros, mas o Espírito Santo de Deus tinha pressa
porque o meu ministério, o meu testemunho era algo que até hoje é algo impactante, algo que as pessoas olham e falam, gente, é impossível, improvável uma coisa dessa acontecer. E Deus fez na minha vida. Então, ou seja, eu preciso renunciar à carne, eu preciso abandonar os desejos, eu preciso fugir da aparência do mal. Então, assim, a renúncia para mim foi a minha maior dificuldade, ter que viver essa vida de renúncia, né? Tinha época por exemplo, de festas juninas, que os professores chegaram um dia a falar para mim, se você não participar, você vai perder ponto. Eu falei, pois que tire os pontos. Eu não preciso do seu ponto, eu preciso de viver uma vida com Cristo. Então, eu sempre fui focado, e até que chegou um ponto que a escola entendia isso, né? No momento cívico da escola, que eles reuniam para cantar o hino nacional, ele já logo gritava, vem cá, pastorzinho, vem fazer uma oração. Então aí eu, pastor Lucas, para poder orar para as crianças. Então, eu sempre tive respeito por onde eu passei, para onde eu sempre chegava, as pessoas entendiam que eu era uma pessoa diferente, e que eu não era de brincadeira, e não era de me envolver com todo mundo, porque na minha cabeça até hoje eu sou profeta e eu tenho que viver essa vida de renúncia, eu tenho que viver aquilo que de fato eu prego. Pastor Lucas, já passou por alguma situação que o fizesse querer desistir do seu chamado